Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos a mais uma videoaula do canal The Best Professor Química para Universitários. Hoje daremos início ao tema substituição nucleofílica, são as reações via SN1 e SN2. Esse tema, na realidade, é uma sugestão de uma usuária que deixou por meio de um comentário, né, uma sugestão de um tema para nossas aulas. Então, é importante que vocês participem e dê sugestões a respeito dos temas que são interessantes para o desenvolvimento de vocês. Então, dando início à nossa aula de hoje, esse tema substituição nucleofílica, na realidade, ele vai estar dividido em 6 partes, ou seja, em 6 aulas. Hoje nós falaremos, nessa aula, nós falaremos a respeito da parte 1, que é uma parte introdutória, no qual nós iremos abordar as espécies químicas que participam da reação de substituição nucleofílica. Então, falaremos um pouco a respeito dos aletos de alquila, o que é um nucleófilo, a questão da cinética das reações e por que nós estudamos esse tema. Já na parte 2, nós vamos falar mais especificamente das reações de SN2. Na parte 3, a estereoquímica, das reações de SN2. Então, aqui já entra um pouco da questão dos isômeros ópticos. Na parte 4, o mecanismo via SN1. Na parte 5, a estereoquímica de reações que regem esse mecanismo, SN1. E na parte 6, nós vamos abordar a respeito dos fatores que afetam as reações de SN1 e SN2, tá? Por que nós vamos estudar esse tema? Qual é a importância de entender a respeito da substituição nucleofílica? Na realidade, diversas reações bioquímicas, elas são fundamentadas, elas regem por meio do mecanismo da substituição nucleofílica, Então, aqui eu coloquei como exemplo a reação de formação da colina, Então, o que seria isso? É uma espécie química que ela é incorporada aos fosfolipídios das nossas membranas celulares e ela é o produto da hidrólise da acetilcolina, que é um neurotransmissor extremamente importante. Então, diversas reações bioquímicas, elas são fundamentadas, pelo mecanismo de substituição nucleofílica. E aqui tem um contexto histórico bastante importante, que é o trabalho de Paul Alder, que era um químico alemão, e que ele estudava algumas reações orgânicas e ele percebia que quando ele reagia um determinado isômero óptico, o produto esperado ele tinha a configuração invertida do isômero de partida. Então, tinha uma inversão total dessa configuração. E ele não entendia por quê. Então, os estudos, na realidade, de substituição nucleofílica é totalmente fundamentado no trabalho de Paul Alder, e nós vamos entender ao decorrer das aulas o porquê que isso acontecia, Por que isso, na realidade, acontece? Porque, em alguns casos, quando nós temos isômeros ópticos, o meu produto ele tem a configuração invertida. E, além disso, a substituição nucleofílica basicamente é um dos principais mecanismos de reações orgânicas, principalmente dentro do contexto de produção industrial, tá? Então, vamos dar início ao nosso tema de hoje. A substituição nucleofílica, na realidade, ela é uma reação que ocorre principalmente com aletos de alquila. Então, o que vem a ser um aleto de alquila, Então, na realidade, eu tenho um carbono, tetraédrico, tá? Vamos se dizer, tá? Eu tenho um carbono tetraédrico e esse carbono, ele tá ligado, a um elemento X determinado aqui, de modo que esse X possa ser flúor, cloro, bromo ou iodo, ou seja, um halogênio. E uma característica importante dessa reação carbono-halogênio é a polaridade da ligação. Então, como esse halogênio ele é muito mais eletronegativo do que o átomo de carbono, nós temos uma carga negativa na região onde se aloca o halogênio e uma carga positiva onde está localizado o átomo de carbono. Então, é uma ligação polarizada, tá?
Um haleto de alquila, ele apresenta um carbono híbrido sp3, né? O que isso significa? Significa que esse carbono tem uma geometria tetraédrica, tá? E que ele realiza apenas ligações sigmas, né? Ou seja, ligações, simples, tá? Como eu tenho um carbono tetraédrico, se esses ligantes que estiverem ligados ao meu carbono central forem diferentes, existe a possibilidade de isômeros ópticos. Então, isso é um fator importante quando nós vamos esquematizar a reação, né? Eu tenho a possibilidade de formação de enantiômeros. Isso é uma coisa que nós vamos ver um pouquinho mais adiante, tá? Outra característica dos haletos de alquila é a gente entender um pouco a ligação, né? Então, nós falamos que a ligação entre o carbono e o halogênio é uma ligação polar. Mas qual é o comprimento, né? Em termos de comprimento, em termos de força da ligação, como isso varia a respeito da mudança do halogênio? Ou seja, se eu tenho flúor, cloro, bromo e iodo, como que mudam essas propriedades em termos de comprimento e força da ligação? Então, o flúor, na realidade, ele é um elemento do segundo nível, né? Então, ele é um átomo, digamos assim, pequeno, né? Que possui um raio pequeno em relação ao iodo. O iodo já é um átomo, né? Um elemento mais volumoso, porque tem um número, né, de níveis aqui de energia maior. A eletrosfera é maior. Então, ele é um átomo mais volumoso. Então, o que isso acontece? Quando a ligação entre o carbono e o halogênio se forma, né, o que vai manter esses elétrons ligados aqui para fazer a ligação é a atração das cargas positivas do próprio núcleo. Então, no caso do flúor, como eu tenho um raio menor, porque eu tenho menos níveis de energia, né, elétrons distribuídos numa quantidade de níveis de energia menor, isso significa o quê? Que a distância entre o núcleo e o elétron ligante, por exemplo, do carbono é menor, né? Então, essa ligação ela é mais forte. Agora, quando nós temos o iodo, que é mais volumoso, essa distância, né, entre o elétron da ligação do carbono e o núcleo, o centro positivo aqui do átomo de flúor, é bem maior. Então, significa o quê? A ligação ela pode ter até um comprimento maior, mas em contrapartida, essa ligação ela é mais fraca. Então, o que significa? Se nós estamos falando de reações, né, de haletos de alquila, qual desses haletos, né, do ponto de vista, vai ser mais reativo, vai reagir melhor? Seria o iodo. Por que o iodo? Porque essa ligação ela é mais fraca. Então, se a ligação ela é mais fraca, ela se rompe com mais facilidade e novos compostos vão ser formados mais facilmente, tá? Então, nós chamamos de grupo de partida, né? Quando eu tenho o iodo como grupo de partida, esse grupo de partida é melhor, ou seja, essa ligação ela se rompe com mais facilidade por ela ser mais fraca e o composto vai ser mais reativo. Então, o meu pior grupo de partida, no caso, seria o flúor, porque essa ligação ela é mais forte. Em termos de propriedades físicas, apesar dessa leve polaridade, né, entre a ligação carbono-halogênio, são compostos de baixa solubilidade em água devido à cadeia carbônica e são compostos normalmente solúveis em solventes apolares, né? Então, falando um pouco a respeito dos haletos de alquila. O que vem a ser, propriamente dito, uma reação de substituição nucleofílica? Então, aqui nós temos uma representação geral. Eu tenho o nucleófilo. O que vem a ser o nucleófilo, na realidade? É uma espécie química que apresenta pares de elétrons livres, ou seja, é uma base de Lewis, ok? Essa base de Lewis, ela pode ser tanto aniônica como neutra, tá? Quem é o substrato, na realidade? O substrato é o nosso haleto de alquila. Então, essa representação aqui, Ga, nós chamamos de grupo abandonador. Então, quem vem a ser o nosso grupo abandonador, no caso? Flúor, cloro, bromo ou iodo, tá? E aí nós temos a formação do produto. Então, esse grupo abandonador, né, essa ligação entre o carbono e esse grupo abandonador, ela vai ser rompida e nós vamos ter a ligação com o nucleófilo. E no final, nós temos a liberação desse grupo abandonador,
que no caso seria flúor, cloro, bromo ou iodo. Qual desses grupos abandonador é melhor? É o que nós acabamos de discutir no slide anterior. O iodo ele é mais volumoso, então a ligação ela é mais fraca, ela se rompe com mais facilidade. Então as reações de substituição elas vão funcionar melhor com o iodo, né? E o flúor vai ser o pior grupo abandonador. Então aqui nós temos alguns exemplos de espécies químicas que representam nucleófilos. Então, para ser um nucleófilo, eu preciso ter uma espécie química, né, que apresente pares de elétrons livres. Então, a água pode ser um nucleófilo, né? O íon OH- pode ser um nucleófilo, tá? O íon metóxido pode ser um nucleófilo, a amônia pode ser um nucleófilo. Tudo aquilo que apresenta pares de elétrons livres na estrutura, pode ser neutro ou aniônico, é um nucleófilo. Então, na realidade, por meio da substituição nucleofílica, o meu composto de partida é um aleto de alquila, que vai reagir com os nucleófilos. E que espécies que eu posso formar, né? Se nós observarmos aqui, eu posso ter a formação, né, com a introdução de uma hidroxila na espécie, eu posso ter a formação de um álcool. Com a introdução do grupo metóxi, por exemplo, eu posso ter a formação de um éter, como eu posso também ter a formação de aminas. Então, na realidade, a partir desses aletos de alquila, nós podemos chegar em diversas classes de compostos, tá? Por meio da substituição nucleofílica. Então, para nós entendermos um pouco melhor e entrarmos propriamente dito no que vem a ser as substituições que nós falamos de SN1 ou de SN2, tá? Eu coloquei um exemplo da reação entre o clorometano, tá? E o íon OH-, então aqui eu estou representando uma base qualquer, formando metanol e Cl-. Então, para essa reação, foram realizados 4 experimentos com concentrações diferentes das espécies envolvidas. Então, o que nós observamos, né? Se nós compararmos, por exemplo, o experimento número 1 e o experimento número 2, nós podemos observar que a concentração do clorometano, ela dobrou. A concentração do íon H- permanece constante. Se eu dobrei a concentração do clorometano, o efeito da velocidade, se nós observarmos aqui, também dobrou. Então, isso é um dado experimental, tá? Que nós estamos analisando como que uma determinada espécie química influencia na velocidade da reação. Então, o que a gente observa? Que é diretamente proporcional, né? Eu dobrei a concentração, velocidade dobrou, diretamente proporcional. Então, o clorometano, ele apresenta ordem 1 para essa reação. E se nós compararmos, por exemplo, as linhas número 1 e número 3, por exemplo, o que nós observamos? Que a concentração do clorometano nessas linhas permanece constante, porém a concentração do íon OH- dobrou. O que aconteceu com a velocidade de reação? Também dobrou. Então, isso significa que essa reação ela apresenta a ordem 1 para o íon OH-, né? São diretamente proporcional. Então, eu dobrei a concentração, a velocidade também dobrou. E o que isso significa? Nós podemos representar a lei da velocidade para essa equação como sendo uma constante vezes a concentração de clorometano elevado a 1, porque a ordem por clorometano é 1, vezes a concentração de OH- elevado a 1. Tá? Se vocês têm dúvidas a respeito da parte de cinética de reação, sugiro que vocês voltem um pouco em algumas aulas que já estão postadas no canal a respeito dessa temática. Tá? Mas aonde eu quero chegar com esses exemplos? Né? Por que eu voltei nessa questão de ordem de reação? Qual é a ordem para essa reação que nós estamos estudando? É uma reação de ordem 2, porque a ordem da reação é a soma dos expoentes aqui que estão elevados aqui às espécies químicas na lei da velocidade. Então, a ordem de reação para o clorometano é 1, para o OH- é 1, 1 mais 1, eu vou ter uma reação de ordem 2. O que isso significa? Significa que nós estamos falando de uma reação de substituição nucleofílica de segunda ordem. Então, na realidade,
a ordem da reação, né? Esse termo ordem da reação que está representado aqui na nossa nomenclatura aqui do mecanismo, ele está representando exatamente os efeitos cinéticos. Então, essa reação, ela é uma reação que rege o mecanismo de SN2, tá? Então, eu tentei, o meu objetivo de ilustrar esse exemplo, né, de mostrar esse exemplo para vocês, é que vocês entendam o que vem a ser quando nós falamos em substituição de primeira ordem e de segunda ordem. Então, veja, nós apenas fizemos uma breve introdução, né, de quais são as espécies químicas que participam da reação de substituição, tá? As propriedades dessas espécies químicas, o que vem a ser a substituição e o que significa essa questão de primeira e segunda ordem que está relacionado com os efeitos cinéticos. Então, para a gente dar continuidade a esse assunto, tá? Fiquem atentos na publicação da nossa segunda parte dessa aula, no qual nós vamos detalhar exatamente como acontece o mecanismo de substituição de segunda ordem, tá? Se vocês tiverem dúvidas, deixem comentários no canal, os comentários são sempre bem-vindos, tá? Para que o canal fique cada vez melhor. As dúvidas também podem ser enviadas por e-mail, então thebestprofessor, com S só, .química@gmail.com. E se você gostou do vídeo, assinale aí com um joinha, para a gente é importante, porque na realidade o canal é feito para vocês. Então nós precisamos de um feedback a respeito das aulas e dos temas que vocês gostariam que fossem abordados, tá? Antes da gente finalizar, eu gostaria de falar que nós teremos novidades no canal a partir do mês de julho, tá? Essas novidades incluem sorteios de brindes e também de livros, e também a proposta de alguns desafios a respeito dos temas que serão abordados nas aulas, né, nas videoaulas, durante o mês. Então, fiquem atentos que nós teremos novidades para o mês seguinte. Então, eu termino essa aula deixando algumas sugestões aqui de livros de Química Orgânica, o volume 1 do Solomons e também do McMurray, tanto a edição combo ou o volume 1 do McMurray, que vocês vão encontrar sugestões, né, de exercícios e também podem trabalhar um pouco melhor essa temática, além de acompanhar as aulas aqui do nosso canal.